Bom dia, pessoal! Eu sou a professora Ana Zadra e hoje a gente vai trabalhar alguns temas super importantes para qualquer concurso. O primeiro deles vai ser trabalhar a medida provisória. Depois a gente vai começar a discutir os principais pontos que concursos exigem de poder judiciário. Então, vamos lá que tem muita coisa para a gente falar, hein? As medidas provisórias, o que são essas? Que instrumento é esse? O que é isso? Para que serve? As medidas provisórias são uma forma do Poder Executivo, ou seja, do presidente, poder criar normas legais, normas que seriam inicialmente de competência do Poder Legislativo. A Constituição, quando ela trouxe essa possibilidade de uma pequena invasão de competência, ela criou regras muito claras para que esse instrumento pudesse ser utilizado pelo presidente da República. O que a Constituição fala para a gente? O que ela traz? O artigo 62, ele fala o seguinte: em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Então, a primeira coisa que a gente tem que se atentar aqui, na verdade, duas coisas muito importantes já no caput do artigo 62, é que as medidas provisórias só podem ser utilizadas quando houver efetivamente relevância e urgência. Eu preciso desses dois requisitos. Além disso, outra coisa que a gente tem que ter muita atenção é que as medidas provisórias, enquanto estiverem em vigor, elas possuem, sim, força de lei. Outra coisa que a gente precisa analisar, e ter isso muito claro aqui, é o prazo de vigência dessas medidas provisórias. O parágrafo 3º do artigo 62 vem com a seguinte redação: as medidas provisórias, ressalvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável, nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas delas decorrentes. Então, presta bastante atenção. Antigamente, as medidas provisórias elas eram reeditadas várias vezes. Isso acabou gerando, na verdade, uma criação ou um abuso por parte de diversos presidentes na edição de medidas provisórias. O que a Constituição então determinou, né? Uma alteração constitucional, uma emenda à Constituição trouxe pra gente a possibilidade de prorrogação por uma única vez. Então ela vai ter validade de 60 dias e durante esse período, depois desse período, né, o presidente pode prorrogá-la por mais, no máximo, 60 dias. Então, ela vai ter validade de, estourando no máximo, 120 dias. Presta bastante atenção que durante esse processo, ela precisa ser encaminhada para o Congresso Nacional. Porque o Congresso Nacional vai analisar todas as disposições daquela medida provisória, e aí ele vai decidir por convertê-la ou não em lei. Outra coisa que a gente tem que se atentar é que esse prazo aqui de 60 dias, ele fica suspenso durante os períodos de recesso do Congresso. Então, o recesso do final do ano, o recesso do meio do ano, durante esses períodos, esses 60 dias não são contados. Então, se a gente pegar no ano calendário, se a gente pegar o calendário e for contando os dias, às vezes as medidas provisórias, elas podem sim extrapolar esse prazo de 120 dias. Mas isso só vai acontecer se pegar esses períodos de recesso legislativo, ok? Seguindo, regime de urgência das medidas provisórias. Mais uma vez, a Constituição traz uma forma de pressionar o Congresso a decidir, a votar essas medidas provisórias. Esse instrumento
Legal. O que que ela diz? Ela fala o seguinte, ó, Congresso, se você não votar ou não colocar em pauta, não apreciar em 45 dias contados da publicação da medida provisória, o que que a gente vai fazer? A gente vai sobrestar, a gente vai parar, suspender qualquer outra decisão, qualquer outra votação. Vocês não vão poder discutir nada enquanto não resolver se aquela medida provisória vai ou não ser convertida em lei. Se vai ou não aprovar aquele instrumento criado e publicado pelo presidente da República. Passando, entendido isso, né, gente? Tenho certeza que tá claro aí, que é super tranquilo. O prazo de vigência, como eu já falei, a gente vai ter a deliberação em cada uma das casas. As medidas provisórias terão sua votação iniciada sempre na Câmara dos Deputados. Então, a gente começa na Câmara dos Deputados, depois vai para o Senado Federal. E a Comissão Mista de Deputados e Senadores examina as medidas provisórias e emite um parecer antes mesmo de submissão em cada uma das casas do Congresso Nacional e na análise do plenário de cada uma das casas. Então, publicou, comissão mista analisa, emite relatório, manda para as casas do Congresso, começa na Câmara dos Deputados, aprovada, vai para o Senado Federal. Passando. E o que acontece se essa medida provisória é rejeitada? Meu Deus, durante 120 dias uma determinada regra foi a regra aplicada no Brasil inteiro. E aí, simplesmente, o Congresso Nacional pega e fala, não, é inconstitucional, ou não está de acordo com a política brasileira, ou com as necessidades brasileiras, ou não é relevante e urgente. O que acontece com essa medida provisória? De novo, a Constituição ela traz todas as regras e é super clara, é só a gente conseguir entender o que dispõe cada um desses artigos, né? Cada um desses parágrafos do artigo 62. Parágrafo terceiro, de novo, se não for convertida, perde eficácia, né? Se não for convertida dentro de 60 dias, perde eficácia. Se perder a eficácia ou se rejeitada, ela não pode ser colocada em pauta novamente na mesma sessão legislativa. Mais uma vez, a Constituição traz a regra de não aprovada, rejeitada, espera pelo menos a próxima sessão legislativa para rediscutir a matéria, né, o tema daquela medida provisória. O presidente não pode nem mesmo reeditá-la, tá? É vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido a sua eficácia por decurso de prazo. Passou 120 dias, perdeu o prazo, decaiu, perdeu a eficácia. Ou oficialmente foi rejeitada pelo Congresso Nacional. O presidente ele pode simplesmente chegar lá e falar assim, tudo bem, você rejeitou a MP2, eu criei a MP3. Não, não pode. Só na próxima sessão legislativa. Durante aquele período, ele tem que se contentar em ter sido rejeitado pelo Congresso. Se não for editado o decreto legislativo dando eficácia, transformando em lei, convertendo em lei aquela medida provisória, o que traz a Constituição para a gente? Até 60 dias após a rejeição ou perda da eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidas. Foi rejeitada ou perdeu a eficácia. O que vai acontecer com todas as relações ou com tudo que já aconteceu fundamentado naquela medida provisória?
vai continuar a existir, vai continuar a ter validade. Só não tem validade novas relações jurídicas que nasçam depois desse prazo, depois de passados os 60 dias ou 120 dias, né, sem a conversão em lei, ou que não tenham nenhuma relação com medida provisória, né, não se enquadrem efetivamente nas regras da medida provisória. Fechou? E o parágrafo 2º, aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto. Peguei aquela medida provisória, converti em lei, mas alterei parte do texto. O que acontece? A redação original, ela vai continuar válida, ela vai continuar em vigor, vai continuar tendo eficácia até que ela seja sancionada ou vetada. Eu mantenho, né, a integralidade da eficácia daquela medida provisória. E continuando, falei que tem bastante coisa para falar sobre medida provisória, né? O presidente da República pode fazer medida provisória sobre qualquer tema? Não, né? Claro que não. Se eu não posso nem fazer emenda à Constituição com todo o processo rigoroso que existe sobre qualquer tema, o coitado presidente da República também não vai poder tirar do chapéu qualquer matéria e editar medida provisória. A primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça é que a relevância e a urgência em todas as matérias, ela deve se manter, ela deve continuar existindo. Só que além da relevância e urgência, a Constituição fala o seguinte: alguns temas, doutor presidente, você não encosta o dedo por medida provisória. Essas matérias só podem ser decididas pelos representantes do povo elegidos especialmente para editar leis, para criar a regulamentação, o processo legislativo. Quais são essas matérias? Primeiro, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Tudo ligado a nacionalidade derivada, processos de naturalização, questões envolvendo cidadania, direito político, partido político, regras para criação, extinção, mudança do sistema eleitoral, nada disso pode ser tratado por medida provisória. Professora, como é que eu consigo ter isso sem ter que decorar? Só vocês pensarem o seguinte: se o presidente da República achar que por um acaso ele vai perder a eleição, mas ele tem um apoio muito forte de refugiados que vieram para o Brasil e ele apoiou. Ele apoiou, ele ajudou, ele trouxe, ele deu incentivo. Ele pode falar o seguinte: acho que eu vou fazer todo mundo virar brasileiro, acho que eu vou conceder cidadania para todo mundo. E vou colocar dentro das regras eleitorais que mesmo aqueles que não conseguirem, mas que estiverem no Brasil por um pequeno período de tempo, poderão, eventualmente, votar. E aí, ele resolve, da cabeça dele, criar essa medida provisória 120 dias antes da eleição. 118, para não ter dúvida. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele sabe que mesmo que o Congresso rejeite, ele vai ganhar um monte de voto. Seria certo isso? Seria correto permitir ao presidente da República manipular ou interferir nessas questões tão importantes como nacionalidade, envolver questões de direitos políticos, dar direitos políticos a quem não tem, por exemplo, eu tenho um naturalizado e eu quero mudar as regras, né? Eu quero mudar a regra existente sobre o processo de naturalização ou qualquer outra coisa desse sentido, envolvendo essa matéria.
Seria correto permitir ele essa jogada de cartola, né? Tirar isso da cartola, essa jogada, esse jeitinho? Claro que não. Então, se a gente pegar aqui a linha A, o que a gente vai ter são questões envolvendo nacionalidade, né? Questões envolvendo processos de naturalização, processos de cidadania e todas as questões voltadas à eleição. Direito eleitoral, partido político e direito político. Vamos continuar aqui. Direito penal processual, penal e processual civil. O presidente não pode editar medida provisória sobre essas matérias. Tá, professora, mas por quê? Imagina aqui, gente. O presidente da República está respondendo por um processo qualquer, por um crime qualquer. Depois a gente vai estudar como que funciona esse processo, né? Quem vai julgar o presidente e tudo mais. Mas foca aqui só na seguinte questão. O presidente está respondendo por um processo, tem uma investigação aberta contra o presidente. O processo foi iniciado e o presidente não gostou. Ele não gostou que ele vai ter que depor, ele não gostou da forma com que o processo está sendo levado, ele acha que pode prejudicar ele. Será que ele pode criar uma lei, uma medida provisória, que vai pegar exatamente ali o período em que ele está respondendo pelo processo e mudar as regras de direito penal, processual civil? Que não seja ele, que seja um familiar, um parente, um amigo. Tem um processo de indenização por calúnia e ele não quer que a prova X seja ouvida. A testemunha X seja ouvida. Ele vai mudar as regras do processo civil para dificultar a oitiva da testemunha? Não. Essas regras processuais, penal e civil e direito penal não podem ser alteradas por medida provisória, tá? A linha C, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. Gente, o Poder Judiciário, ele possui autonomia de organização. Ele se organiza, ele tem todo o direito de criar as regras, a estrutura, o Poder Judiciário é que vai definir quais vão ser os tribunais, quantas varas, quantas câmaras. Isso é um direito e é decorrente do poder de auto-organização do Poder Judiciário. Ele tem o poder de auto-organização e autogestão. O presidente da República ele não pode invadir essa esfera. Ele não pode tentar interferir aqui no que dispõe o Poder Judiciário, até como uma forma de garantir a independência do Poder Judiciário. Porque se eu não crio essa regra, eu faço com que o Poder Judiciário fique sempre com medo. E se eu fizer alguma coisa contra o presidente, ele pode mexer nos meus cargos e salários, ele pode reduzir a minha estrutura. Para garantir a independência tanto do Poder Judiciário quanto do Ministério Público, a Constituição falou: presidente, com eles você não mexe por medida provisória. Além disso, leis orçamentárias, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais e suplementares. Gente, o presidente não pode, inclusive gera crime de responsabilidade sujeito a impeachment, caso o presidente interfira ou mexa nos planos orçamentários ou nas leis orçamentárias. Isso aqui tudo está ligado à lei orçamentária. O presidente da República ele deve respeitar o orçamento aprovado pelo Congresso. E nessa matéria, o presidente tem a iniciativa para propor as leis orçamentárias. Essa iniciativa é dele. Só que ele não pode editar medida provisória para alterar, modificar ou até mesmo criar lei orçamentária, ok? Além disso, é vedada a criação, de lei, ou criar medida provisória, desculpa,
que vise a detenção ou sequestro de bens, de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Isso aqui é trauma daquela época do sequestro da poupança, né? Os mais antigos vão lembrar disso. Os mais jovens, depois vocês pesquisam aí. Sequestro da poupança. Vocês vão ver o problemão que foi isso há um tempo atrás. Matéria reservada à lei complementar. Gente, tudo que está na Constituição e que ali está determinado que vai ser única e exclusivamente por lei complementar, só pode ser adotada por lei complementar. Não tem nenhum outro instrumento que pode suprimir essa determinação constitucional. Se eu não posso tratar dessa matéria por lei ordinária, eu também não posso tratar dessa matéria por medida provisória. Ok? E o inciso 4º, já disciplinado em projeto de lei, aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto pelo Presidente da República. Gente, presta atenção aqui. Faz algum sentido o Presidente da República criar uma medida provisória? Que o projeto está pronto. Ele passou pelas 2 casas do Congresso, ele foi aprovado e está na mão do presidente. O presidente ele vai pegar aquele projeto de lei, a única coisa que ele tem que fazer é converter, é sancionar. Ou, se ele não concordar, vetar. Se o projeto de lei está pronto, cadê a relevância e urgência? Aqui eu não preciso nem decorar nada. Aqui é só eu pensar o seguinte: se esse projeto de lei está na mão do presidente, não tem urgência nenhuma. Porque a única coisa que ele tem que fazer é sancionar. Ah, professora, mas o texto está completamente contra tudo que ele acredita. Claro que ele não vai aprovar. Tá bom, ele não vai aprovar, sabe o que ele faz? Ele veta. Depois que ele vetar, aí sim ele pode editar medida provisória, se não for matéria proibida pela Constituição, tá? Mas se tiver pendente de sanção ou veto, ele não pode criar medida provisória. De medida provisória, a gente vai parar aqui. Tem muita coisa bacana para se estudar. Quem quiser aprofundar depois pode mergulhar na matéria. Só que, para concurso, o que a gente precisa focar são nesses pontos que eu trouxe para vocês. É o que mais cai, é o que despenca em prova e a gente precisa ter bastante atenção nessas regrinhas. Tentando sempre, gente, não decorar. Aqui eu vou tentar trazer para vocês sempre formas de compreender a vontade do nosso constituinte, para a gente não ter que ficar memorizando, porque tudo que a gente decora a gente esquece. O que a gente entende, vocês podem fazer prova daqui a 10 anos que vocês vão lembrar, tá bom? Então vamos começar agora, vamos partir para a análise do Poder Judiciário. Vamos lá! Vou começar trabalhando com vocês as funções do Poder Judiciário. Como todos os poderes da União, o Poder Judiciário ele possui funções típicas e atípicas. Qual que é a função típica? Exercer a jurisdição, dizer o direito, resolver litígios através do devido processo legal. Exercer a jurisdição é a função típica do Poder Judiciário. Mas ele tem outras funções? Claro que tem. Ele tem como função atípica a sua administração. Ele não tem que se organizar? Já não falei com vocês que o Poder Judiciário tem o poder de auto-organização? Elaboração do regimento interno e organização de toda a sua estrutura. É o Poder Judiciário, ele mesmo, que vai criar as regras para sua gestão e vai criar toda a sua estrutura organizacional. Professora, mas já não tem isso na Constituição? Sim, a Constituição trouxe, em linhas gerais, um organograma: STF, STJ, TST, TRT, TRE, Tribunais de Justiça Militar. Eu tenho todos os tribunais, eu tenho o STF, tribunais superiores,
tribunais, varas. Mas como que ele vai se estruturar? Como que isso vai funcionar? Quantas câmaras? Quantos juízes eu preciso em primeira instância? Isso tudo é parte da auto-organização do próprio Poder Judiciário. Outra coisa que eu quero que vocês nunca esqueçam. O Poder Judiciário é uno e indivisível. Não tem como segmentar. A gente fala Poder Judiciário Federal, Poder Judiciário Estadual. Não, o Poder Judiciário, ele é uno, ele é nacional. Então, como que é o certo? O certo é falar Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, mas todas essas esferas são decorrentes do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário é um só. E esse poder é nacional. Do mesmo jeito que quando a gente fala de toda e qualquer garantia dada ao Poder Judiciário, aos tribunais, eu me refiro à garantia a todas essas justiças, como a gente costuma dizer, tá? Então vamos lá. Quais são as garantias? Primeira delas, autonomia orgânica. Deixa eu até colocar um azinho aqui que... Opa! Veio como um erro. Opa, fiz besteira, peraí. Não. Pronto, arrumei. Deixa eu até deixar aqui para não ter problema. Autonomia orgânica administrativa. Autonomia financeira. Autonomia orgânica administrativa, já falei com vocês. Mas autonomia financeira não. O que é essa autonomia financeira? E aí muita gente vira e pergunta assim, professora, mas de onde que vem o dinheiro do Poder Judiciário? Onde que vem o dinheiro? Porque eles não cobram tributo. Será que vem tudo das taxas cobradas para juizamento de ação? Será que vem tudo de custas processuais? Claro que não, né, gente? O Poder Judiciário nunca conseguiria se manter com a estrutura que tem, simplesmente com custas judiciais. Então, de onde vêm esses valores? E como que ele mantém a autonomia financeira, mesmo sem ter essa forma de angariar recursos? Os tribunais, eles vão criar a proposta orçamentária deles. Só que quem traz os limites, quem fala quanto vai ser destinado ao Poder Judiciário é o presidente da República através do orçamento, mas ele é discutido entre os três poderes. Aí, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela já vai trazer essa estimativa de como vão ser os custos, ou melhor, qual vai ser o orçamento do Poder Judiciário. E aí o Poder Judiciário, dentro desses limites, né, que eles definiram, ele vai fazer a proposta orçamentária. Tá, todos os tribunais são ouvidos, todo mundo fala o que precisa, quanto precisa, como que vai gastar, como que vão ser as despesas. Mas vamos supor que não mande. Ah, não deu tempo, não chegaram num consenso. A gente vai adotar o mesmo orçamento aprovado anteriormente, se não mandar dentro do prazo estipulado pelo presidente. No âmbito da União, os presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores vão elaborar essa proposta. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, presidente, Tribunal de Justiça, também com todos os tribunais aprovando. Junta isso tudo e aí eles têm a elaboração do orçamento. Ok? Bom, eu acho que nosso tempo está acabando. A gente vai finalizar agora e na próxima aula a gente continua com garantia dos magistrados. Até mais!